pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Os Olhos da Escuridão, do Dean Koontz. Os Olhos da Escuridão é um livro que foi originalmente publicado em 1981, só que ele voltou à mídia recentemente por causa dessa frasezinha que está aqui na divulgação. Um thriller de Dean Koontz de 1981 que previu o surto do coronavírus. Então, esse aqui é um romance de suspense, de ação, com talvez uma pitadinha de paranormalidade, que foi publicado em 1981 e que conta a história da Tina, ou da Christina. A Tina é uma ex-dançarina que agora trabalha como produtora de shows em Las Vegas. E a Tina é essa mulher que recentemente ela passou por uma tragédia na vida pessoal. Um ano antes ela perdeu o filho, ele morreu em um acidente de uma excursão escolar. E ela passou por um luto muito pesado, obviamente, em virtude dessa perda. Só que ela conseguiu se reconstruir, ela conseguiu dar a volta por cima. Ela ainda sente muita dor e muita saudade do filho, mas ela também sabe que ela precisa voltar a viver, ela precisa encontrar uma razão para seguir em frente. E quando nós conhecemos ela no início do livro, é isso que ela está fazendo. Apesar dela sentir muita falta do Danny, ela está tentando se reconstruir e a princípio ela está conseguindo. Apesar de achar que ela está superando a morte do filho, ela começa a ter alguns sonhos com ele, alguns sonhos estranhos que começam a deixá-la meio abalada. Para piorar a situação, em uma certa noite ela está em casa, né, depois que ela acordou de um desses pesadelos, e ela escuta um barulho em outro cômodo. E quando ela vai investigar, ela descobre que o barulho veio do quarto do Danny. Quando ela chega lá, ela descobre que tem uma lousa que ele costumava usar que está caída no chão. E quando ela ergue essa lousa, tem uma frase escrita nela: não está morto. Ela entra em parafuso na hora, claro, porque ela tem certeza que faz um ano que aquela lousa tá naquele quarto e que não havia nada escrito lá. Então ela começa, né, a levantar, meu Deus, quem pode ter feito isso? Será que alguém entrou na minha casa e escreveu isso? E vai e volta e ela acaba decidindo que talvez essa frase tenha sido escrita pelo Danny um ano antes e ela acabou esquecendo, não lembrou, deixou no quadro. Tudo bem. Acontece que na noite seguinte a questão se repete, ela apaga a mensagem e quando ela vai até o quarto, lá está a frase de novo escrita no quadro: não está morto. Somado a isso, outras coisas muito estranhas começam a acontecer na casa e também no trabalho dela, e ela começa a ficar muito paranoica. Ele não está morto. Quem não está morto? O filho dela não está morto? Eu não vou contar muito mais do que isso, porque o livro é curtinho, ele tem 272 páginas, então se eu contar mais do que isso, eu vou entregar a história inteira pra vocês. Mas o que eu posso dizer é que a Tina vai começar ali a pensar nessa morte do filho dela, a ter umas reflexões sobre o acidente. Será que o meu filho talvez esteja vivo? Será que isso é a mensagem de alguém? Será que uma pessoa sabe alguma coisa, está tentando me dizer algo? Enfim, essa é a ideia geral do livro e eu não vou contar mais do que isso pra vocês. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro e agora eu vou contar pra vocês, né, os pontos positivos e os negativos pra mim. Primeiro ponto positivo, a história tem um ritmo muito acelerado. São 272 páginas que passam muito rápido, você nem percebe. Para vocês terem noção, a história toda se passa em 4 dias. Ela começa no dia 30 de dezembro e termina no dia 2 de janeiro. A escrita do Dean é bastante dinâmica, muito rápida, acelerada. É uma escrita bem gostosa de ler. Eu realmente não percebi que eu estava passando uma página atrás da outra. Eu achei que por ser uma narrativa dos anos 80, talvez ela fosse um pouquinho truncada, mas isso não acontece. Outra coisa que eu gostei muito no livro foi essa pegadinha meio sobrenatural, talvez paranormal, que o autor coloca ali no início da história. Você não tem certeza até descobrir realmente o que aconteceu, se a questão sobrenatural do livro é realmente sobrenatural ou se ela é talvez coisa da cabeça da Tina. Eu achei isso muito legal, inclusive a primeira parte desse livro eu li à noite e eu fiquei muito assustada, principalmente com uma cena que se passa no quarto do Danny. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão desse livro. Essa frase aqui tem algum sentido? Ele realmente previu o surto de coronavírus em 1981? Olha, na minha opinião, não. O livro não tem nada a ver com pandemia, com um vírus que se alastra pela humanidade, com corrida a hospitais, com coisas do tipo. Ele tem a ver com essa caçada de uma mãe pela verdade sobre o filho dela. Lá no finalzinho do livro, e eu digo no finalzinho mesmo, lá nas últimas páginas, vai aparecer uma coisa que tem semelhanças com a epidemia do coronavírus de hoje,
mas que não justifica, na minha opinião, esse marketing, né, carregado em cima do livro de que o autor previu o surto de coronavírus de hoje em dia. O que ele coloca aqui no finalzinho do livro foi uma tremenda coincidência com o que a gente está vivendo hoje, até porque se você pegar todos os livros que foram escritos na década de 70 e 80, 90% deles tinham como pano de fundo os Estados Unidos, guerreando contra a China, contra a Rússia, com armas biológicas e coisas do tipo. Então, o que o autor fez aqui era uma coisa que era muito comum naquele momento. E, coincidentemente, ele fez ali uma referência que pôde ser vista hoje em dia, de certo modo, sob certo olhar. Outra coisa que eu destaco que eu não gostei tanto assim foi o ritmo acelerado do final. O livro inteiro é acelerado, só que o finalzinho, ele acontece rápido demais. Tem muita coisa ali que poderia ser melhor explicada e que o autor acabou jogando ali nas últimas 5 páginas, inclusive essa história do tal do vírus e tal, ficou tudo ali no finalzinho, meio amontoado, e eu esperava que o final fosse um pouquinho mais longo, tivesse um pouco mais de fôlego. Pra mim, então, a questão do final, ele perde um pouco do ritmo. Até a metade do livro ele tem um ritmo muito legal, muito alucinante, que me deixa muito curiosa, e a segunda metade ele perde um pouquinho desse ritmo frenético e faltam ali algumas explicações no final que eu queria que tivessem sido melhor elaboradas. Mas, obviamente, isso é uma questão pessoal. Eu gostaria que tivesse sido. Então, eu indico esse livro para quem gosta de livros que tem ali uma narrativa rápida, uma narrativa direta. Para quem é fã dos romances da década de 80, você vai gostar, tenho certeza absoluta. Quem é fã de Stranger Things vai curtir esse livro também. A parte em que o autor pesa ali a mão no possível sobrenatural também é deliciosa de se ler, então também indico muito o livro por isso. Mas em relação ao hype do que está escrito aqui na capa, eu diria não vá com esse hype, porque você provavelmente vai se decepcionar, não vai encontrar aqui o que você acha que vai encontrar. Vá porque a história é bacana, é uma história legal, é uma história que passa rápido, é uma história divertida, com um enredo bastante curioso, mas não vá achando que você vai encontrar coronavírus aqui não. Inclusive eu li algumas resenhas de fãs do Dean e eles falaram que esse aqui não é o melhor trabalho do autor, é um trabalho legal, mas ele tem coisas que foram muito mais elaboradas, e isso me deixou com uma curiosidade tremenda de conferir o resto do trabalho dele. Eu já estava bastante curiosa, depois de ler esse livro eu fiquei mais ainda porque eu gostei da narrativa, como eu falei, eu achei o livro bem bacana e eu fiquei com vontade de conferir outros trabalhos dele. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha opinião de Os Olhos da Escuridão, do Dean Koontz. Gostei bastante do livro, que nem eu falei, estou doida para ler outras coisas dele. Vou deixar link para esse livro aqui no box de informações para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora porque é bem rapidinho. Então é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.